Olá, ministras do Senhor, mulheres de Deus. Este é o curso Mulheres com a Palavra e nós estamos em mais uma aula deste curso, que é o módulo 3, aula 1, onde nós daremos início a uma nova etapa que tem como título Sendo Humilde para Aprender Antes de Ministrar. É interessante que eu sempre costumo dizer que para você ser qualquer coisa em qualquer área que você deseja atuar, no caso, você precisa se aperfeiçoar, você precisa se formar, estudar para se tornar adequada. Com a palavra de Deus não é diferente. Nós vemos que os médicos, para ser médicos, atuando em suas profissões, eles precisam se formar. Engenheiros, professores, com homens e mulheres de Deus não é diferente. Você precisa estar apta, a estar pronta, a estar preparada, se capacitando para se tornar uma mulher adequada na ministração da palavra de Deus. Este módulo 3 deste curso, nós vamos tratar sobre a compreensão. Por que é importante a ministra do Senhor compreender o que ela realmente quer fazer ou o que ela está fazendo? Segundo o que nós tratamos na aula passada, nós tratamos sobre os pilares da pregação do Evangelho, que trata-se da hermenêutica, a exegese, a homilética e a retórica. Eu vou dar continuidade sobre a hermenêutica, que eu ouso dizer para você que nem tudo que é lido será compreendido. É necessário reconhecer a ajuda para aprender. Tem uma ministração de uma certa ministra do Evangelho no Brasil, a qual ela diz que para se aprender é necessário sentar para ouvir e aprender. Ninguém nasce sabendo, você nunca vai saber tudo o que você precisa saber, mas você aprenderá o que é necessário à medida que você se esforça e dá um passo de cada vez para que você se torne uma mulher adequada, uma mulher apta, preparada para o seu ministério e a sua chamada. Aqui diz assim, compreender. A palavra compreender, ela quer dizer aceitar. Aceitar que eu preciso de ajuda, que eu preciso de um guia. Aí você pode dizer, mas o nosso guia é o Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo, ele age conosco e ele fala conosco através de outra pessoa. Ele pode falar comigo pessoalmente, no meu coração, no meu espírito? Sim, ele pode, mas não existe melhor forma do que falar na nossa própria linguagem, com a comunhão, que quer dizer com outra pessoa, falar comigo aquilo que eu preciso ouvir, aquilo que eu preciso aceitar. E muitas vezes vai trazer um confronto daquilo que eu não gosto, daquilo que eu estou acostumada. Então vem o Espírito Santo e fala com você, te ensina através de outro. Em Efésios fala que no nosso meio Deus levantaria e no meio da igreja é necessário ter mestres. É preciso ter mestres na igreja para ensinar o povo, para doutrinar o povo a servir a Deus de uma maneira coerente, de uma maneira perfeita, a qual todos nós estamos neste caminho para a perfeição de Jesus. Então essa palavrinha guiar ou guia, ela quer dizer aquele que te incentiva, aquele que te ajuda a ir à frente, aquele que te esclarece. Ou seja, essa palavra esclarecer, no sentido do significado guiar, ela vem de uma palavra grega que quer dizer esclarecimento. Então, uma pessoa que te ensina, que te ajuda, que te dá um ups, é uma pessoa que esclarece as suas dúvidas. É uma pessoa que esclarece as suas respostas. Uma pessoa que te tira de lugares onde você não tem noção e te traz o conhecimento verdadeiro para te impactar. Mas fica só no impactar? Não, vai te transformar. À medida que o esclarecimento do Espírito Santo conduz você à verdade e à perfeição, você vai levando outros com você. Você vai levando outras. O mesmo poder que a mentira tem para o engano, a verdade tem para o esclarecimento e para a claridade de Deus em nós. Na hermenêutica, eu observo, eu interpreto e depois eu aplico. Faço um hermeneu, pode-se dizer assim, que é o ato de levar alguém a compreender. Então, quando você está ministrando, você tem a obrigação de fazer o hermeneu, que é a observação,
a interpretação e depois a aplicação. Você pega o texto, você observa, você interpreta e depois você aplica. E aplica sempre de uma maneira justa. Você nunca vai colocar palavras que não existem, você nunca vai acrescentar entendimentos humanos, você nunca vai dizer o que o texto não está dizendo. Procure ver se realmente aquilo que você está tentando aplicar é verdadeiro. Não é invenção sua, não é coisas que você criou. Por isso surgem as heresias, porque as pessoas elas calculam um texto, elas montam um texto, constroem um texto na sua própria mentalidade humana e não na vontade do Espírito Santo. Nós temos 3 elementos da comunicação, que é o que fala, a mensagem e os ouvintes. Na comunicação da pregação, nós temos 3 elementos. Vou repetir. Nós temos o que fala, que é você que vai transmitir a palavra. Você tem a mensagem, a qual você é responsável por ela, porque tudo o que você fala, você se torna escrava das suas palavras. Se você fala por bem, você é livre, mas se você fala por mal, você se torna escrava das suas palavras. E o terceiro é os ouvintes. Você vai ter pessoas que vão ouvir aquilo que você tem para dizer, ou de uma maneira agradável ou de uma maneira desagradável. É muito bom ter a vigilância sobre isso. Como ter uma exegese profunda? Eu estou fazendo uma recapitulação das nossas aulas passadas para te trazer uma consciência melhor e mais aprofundada do assunto. Como ter uma exegese profunda? Simples, respeitando a autoridade da Bíblia. Você entende que você não é somente a autoridade do local, tem uma sobre você. Falei que quando o pregador, o ministro, ele está de posse da palavra, ele é a autoridade maior. Mas ele nunca pode esquecer que acima dele tem a autoridade, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Ela é a autoridade do pregador. O pregador só pode se mover. Quando eu digo pregador, eu estou incluindo você. Por causa da palavra pregação, a pregação, o pregador, já inclui o assunto completo. Quando eu estou subordinada à palavra de Deus, eu me submeto a tudo e a todos que estão escritos nesta palavra. Eu me submeto. Eu me coloco na submissão do que ela está dizendo. Como assim? Eu não sou somente responsável por aquilo que eu transmito. Eu me torno agora condizente, convincente. Eu me torno uma mulher que sou capaz de levar a verdadeira palavra sem acrescentar nada, sem tirar nada. Eu não posso nem acrescentar e nem tirar. Eu tenho que falar do jeito que está escrito, do jeito que está ministrado ao meu coração. Através dessa palavra, eu posso conduzir pessoas à verdade, mas através dessa palavra, quando não é aplicada de uma maneira correta, eu posso levar muitas pessoas à perdição. Muitas heresias, muitas falsas doutrinas e até doutrinas de demônios são transmitidas à medida que um homem ou uma mulher, deixa-se levar por um falso entendimento, por uma falsa doutrina. Por quê? Por causa de uma simples questão. Não querem sentar para aprender. E é tão perigoso isso, porque você compromete toda uma geração. Nós, pregadoras da palavra, somos responsáveis por construir Jesus nas pessoas. E se você fala de uma maneira errônea, onde você calcula somente a sua visão carnal, a sua visão humana, você recebe toda a glória para si. Agora, quando você ministra a palavra de Deus, trazendo toda a honra e toda a glória a quem escreveu esta palavra, ao dono desta palavra, você traz a glória de Deus para o lugar. A verdadeira glória de Deus. Isso é tão poderoso. Como respeitar a autoridade da Bíblia? Simples. É muito simples. Através da iluminação do Espírito Santo. Como que o Espírito Santo ele te ilumina? Como que ele pode me iluminar? Como que ele pode trazer um conhecimento melhor para a minha vida? Através de um relacionamento com ele. Você nunca pode transmitir algo que foi tirado dos celeiros de Deus se você não tem intimidade com o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai transmitir ao teu coração a verdade da palavra.
Pode vir de várias formas, pode vir numa visão, numa revelação, num sonho ou numa profecia. Mas sempre, como eu falei para vocês nas aulas anteriores, sempre vai ter base na palavra. Nunca fora desta palavra. Sempre vai ter base nela. Ela vai sustentar todas as tuas convicções. Ela vai sustentar tudo o que está no teu coração. Se o teu coração estiver de acordo com esta palavra, tudo que você falar, o passo que você der, Deus vai confirmar. Deus vai aprovar. E quando Deus confirma algo, quando Ele aprova, Ele manifesta os seus recursos para garantir a obra que Ele colocou nas suas mãos. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 26, fala assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Levanta-te e vai em direção ao sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está no deserto. Nós temos aqui a experiência de um homem, de um apóstolo do Senhor chamado Filipe, a qual ele foi de encontro a um homem que tinha acabado de conhecer o Senhor e estava lendo sobre ele. Esse eunuco da localização etíope, ele estava num carro e o Espírito Santo falou com ele, falou que era para ele ir. E é muito interessante que coisas sobrenaturais aconteceram naquele momento, coisas extraordinárias aconteceram. Então, quando é que eu passo a respeitar a autoridade da Bíblia? Quando eu recebo através do Espírito Santo a iluminação dela. E como é que eu vou fazer isso? Através de um bom relacionamento com o Espírito Santo. E que relacionamento é esse? Você obedece a palavra, você tem uma vida de oração, você tem uma vida de jejum com Deus, você vive em comunhão com a igreja, com a sua liderança. Essas coisas, elas são pilares que te dão estrutura para você ter um relacionamento com o Espírito Santo. Você vê que ter experiências é bom com o Espírito Santo. É muito bom ter experiência com Deus. É muito bom Ele te levar em lugares, é muito bom você ter visões. Mas mais poderoso do que isso é você conhecer a voz do Espírito Santo. Esse é o verdadeiro divisor de águas no nosso ministério como mulher. Se você tem uma intimidade com Deus, você vai ser guiada não somente por experiências, mas também pela voz do Espírito Santo através dessa palavra. Ele vai te guiar a toda a verdade. Jesus diz que quando vier o outro Consolador, ele vos guiará a toda a verdade. É o Espírito Santo que vai nos guiar a toda a verdade. E a verdade é Jesus. Jesus é a verdade. Porque a verdade ela não é um objeto, ela não é um lugar, ela é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Crítica. Citar muitos versículos não quer dizer que a pessoa tenha uma exegese bíblica. A gente vê muitas pessoas que ministram a palavra e citam muitos versículos. Isso não quer dizer uma boa exegese. Pelo contrário, surge no coração um ar de que eu arrebentei. Quando a pessoa cita muitos versículos na pregação, eu falo de memorizar, ela se sente a que sabe mais versículos. Como se isso desse para ela alguma coisa. Isso não dá. Isso só enche o coração dela de que ela sabe mais do que os outros. Isso gera na igreja um certo desconforto. Porque gera admiração, mas ao mesmo tempo gera nas pessoas uma incapacitação de que elas nunca vão conseguir ser aquilo. Ao invés do evangelho se tornar um evangelho simples, se torna algo bem complicado. E Jesus não complica nada. Ele descomplica tudo que é complicado na sua vida. Amém? Ainda continuando sobre essa questão da crítica, ou seja, um ídolo moderno, o ego. Um maná guardado. E o maná guardado, ele apodrece o coração. Quando uma pessoa, ela é uma pessoa que tem o ego em sua vida, que tem uma arrogância em sua vida, na ministração falando, que sabe mais, que conhece tudo, que, meu Deus, como essa mulher é usada por Deus, meu Deus, como ela é cheia, quando você está perto dela, meu Deus, pode-se dizer que ela é o próprio Espírito Santo. O que é isso? Isso nada mais é do que um ídolo moderno. Porque essa pessoa, ela vai se tornar um ídolo na igreja. As pessoas vão venerá-la.
E nós não estamos aqui para ser venerado por ninguém. Nós somos dispenseiros, dispenseiras da obra. Nós somos dispenseiros dos recursos, dos tesouros de Deus para o próximo. E não para ser idolatrada. E não para ser venerada. Ser honrada é completamente diferente de ser venerada ou de ser idolatrada. E nada mais é do que um maná guardado. O maná guardado, ele apodrece o coração. Uma pessoa que carrega o ego, uma mulher que é dotada de ego, de orgulho, de soberba, ela tem o coração podre. E o coração de uma pessoa podre é um coração que vai despejar tudo que ela é. Se ela é uma pessoa arrogante, ela vai transmitir arrogância, ela vai transmitir prepotência. Agora, quem consegue ter o coração humilde, consegue fazer pessoas também serem humildes, leva pessoas à verdade. A ministra não pensa sozinha, ela não é uma gênia, né? O feminino do gênio, que pensa por si só. Ela tem a Bíblia como sua construção de fé. A ministra não pode pregar ferida. Olha, tem uma questão sobre isso aqui que eu falei para vocês, sobre que a ministra não prega sozinha. Por quê? Por que ela não pode pregar sozinha? Porque a palavra não é dela. Não foi ela que criou. Todas aquelas palavras que vai sair da boca dela precisam ser ungidas pelo Espírito Santo. Se ela pregar só na técnica e na prática, ela está pregando sozinha. Mas se ela prega sob e subordinada ao Espírito Santo, sendo que antes ela já teve um altar levantado de oração na sua casa ou no seu coração, para quando ela chegar no altar, ela ministrar aquela palavra aos corações. E muitas vezes tem corações que não vão receber, não tem problema. Mas o importante é você agradar o coração do Espírito Santo e saber que você é uma mulher obediente. A mulher que ministra, ela não pensa por si só. Por que ela não pensa só? Ela não pensa por si. Ela não toma decisões por si, ela não age por si. Porque ela tem a Bíblia para lhe dar orientação e conselhos. A Bíblia fala em Provérbios que a sabedoria, ela está na multidão dos conselhos. Se você quer ser uma pessoa aconselhável, procure a sabedoria. Porque quando você procura sabedoria, você vai receber conselhos. E se você é uma mulher que recebe conselhos, então você tem um futuro pela frente brilhante em Deus. Agora, se você é uma mulher que não recebe conselho de ninguém, você tem um futuro desastroso. Não vai muito longe, porque você está andando sozinha. E ninguém pode andar sozinho. Nós precisamos andar em comunhão com o Espírito Santo e com a igreja. Você precisa ter parceiras na sua vida. Você não pode andar sozinha. Nós não podemos andar sozinhos. Nós temos alguém, nós precisamos ter alguém para andar conosco. A ministra não pode pregar ferida. Olha, esse aqui é um outro ponto que tem na pregação desse ar de mulheres que pregam, porque a mulher por si só, ela é emocional, ela já é muito emocional, ela carrega emoção, ela é emocional em todas as áreas, na área do casamento, na área dos filhos, das amizades, né, da igreja, em espiritual, a mulher ela é emocional. Então a mulher precisa tratar o seu lado emocional, senão ela mistura tudo. Ela mistura todo tipo de coisas da sua vida com o emocional e vira uma bagunça muito grande. Então, por que eu não posso pregar ferida? Tem uma frase que fala assim: mulheres curadas curam outras. Mulheres feridas ferem outras. E é verdade. Uma ministra não pode pregar ferida. Se ela está ferida, Jesus falou assim: se você souber que tem alguém contra você e você vai ofertar, isso serve para tudo na nossa vida. Você deixa a sua oferta no altar e vai pedir perdão para aquela pessoa. Vai te tratar com aquela pessoa. Se for teu marido, te trata com ele. Não sobe no altar sem estar tratada em casa. Não sobe no altar sem estar tratada com os filhos. Não sobe no altar com pendências na igreja, com alguém. Por quê? Deus não vai receber a tua oferta. Nós precisamos ser minuciosas quanto a isso. Feridas que não são tratadas, ela tem o poder de nos destruir e até matar.
são toxinas na alma e elas impregnam. Veja que há muitas mulheres, se você não conhece, um dia você vai conhecer. E se você conhece, só confirma no seu coração o perigo de pregar ferida, de pregar doente emocional. Aí você pergunta, mas eu estou ferida agora, mas Deus me chamou para pregar. Se Ele chamou você, Ele precisa, antes de você estar apta ao ministério da palavra, Ele precisa tratar você. Ele precisa parar você. E muitas vezes surgem enfermidades, surgem situações, e às vezes você não está entendendo. É Deus querendo que você pare. Pare de pregar. Mas como assim? É o curso para ensinar a mulher a pregar e está dizendo para mim não pregar? Pare de pregar e trate o seu coração. Trate as suas feridas. Se é na sua vida em casa, trate a sua casa. Não ministre no altar sem estar tratada antes. Porque você vai só simplesmente aumentar esta ferida. Ela não vai se curar. Tem pessoas que dizem assim, mas na obra Deus vai me curar. Não, isso é um equívoco. Isso vai mascarar a sua ferida e você vai achar que está curada quando a ferida permanece lá. E um dia ela vai se manifestar de novo. Mas quando ela vier, ela vai vir maior. Porque feridas que não são tratadas, que não são cicatrizadas, elas tendem a aumentar. E o ferimento aumentado vem com mais dores. Então, se você é esta ministra que está me assistindo hoje, pare de pregar e trate o seu coração. É de Deus isso? É sim. A Bíblia fala que é o desejo de Deus que nos vá bem e que tenha saúde. Muitas mulheres hoje estão pregando hoje bem e de repente elas adoecem. De repente elas dão um infarto, derrame e outras doenças. Por quê? Porque não parou. Parar também é de Deus. Você sabia que parar também é de Deus? Você não está parada, estacionada, porque você não vai mais se mover. Você está parada, abastecendo a sua vida, calçando os seus pés e capacitando o teu coração para te dar mais estrutura, limpando o que está sujo, para depois você se reerguer e começar de novo. Nunca é tarde para recomeçar. O recomeço, ele é poderoso. As pessoas vão te julgar, vão dizer, não faz mais nada na obra. A obra de Deus, ela não consiste somente em pregar. Ela consiste na minha vida espiritual com Deus. Primeiramente, a pregação é uma consequência de uma vida com Deus. E a nossa vida com Deus, ela requer também a saúde do nosso corpo. Se você é uma mulher que não trata as suas feridas emocionais que são na alma, você corre um risco de quase 100% de chance de ter futuras doenças. E você quer ser uma mulher doente? Tem como pregar doente? Com o corpo enfermo? Não tem. Se você quer pregar bem de saúde e transmitir um Jesus que cura, cumpra os princípios da obediência. Amém? Feridas emocionais não tratadas, elas não são curadas na conversão. Nem com o tempo é necessário serem tratadas. Se você é uma mulher que se converteu e você tem muitas dores do seu passado, procure alguém. Procure uma liderança, procure um psicólogo e trate isso em você. Se você foi uma criança muito maltratada, você precisa confessar. Tiago diz que nós precisamos confessar os nossos pecados para sermos curados. Se nós não confessamos aquilo que nos atrapalhou um dia no passado, isso não vai ser curado quando nos convertemos ao Senhor. Pelo contrário, vai ficar lá. A ferida vai permanecer lá. Abusos, ou desde o abuso sexual, ou abusos com confrontos na mente, de padrastos ou de madrastas, isso não vai ser curado na conversão sua ao Senhor. Você precisa tratar estas feridas. E como eu trato, Rosa, essas feridas? Confesse-as. Confesse-as. O Espírito Santo é Ele que vai curar você, à medida que você confessar aquilo que aconteceu. Quando você confessa, você alcança a misericórdia. Mas é preciso confessar, é preciso tratá-las. Pare hoje. Se você não parar hoje, Deus vai parar você. Porque você precisa tratar o seu coração. Tratar o coração fala também de uma vida espiritual com Deus. E fazer a obra de Deus requer estar bem
espiritualmente e fisicamente. Eu te vejo na próxima aula.